Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje a gente vai analisar o roteiro 4 do módulo 7 do programa fundamental, que trata dos reinos da natureza. Reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Muito bem. Esse assunto foi desenvolvido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a partir da questão número 585. E aqui há um estudo sobre as espécies de seres que povoam, que preenchem o planeta. Então, o primeiro aspecto que Kardec destaca é justamente a diversidade dos seres que nós encontramos, as espécies que nós encontramos dentro do planeta. E a partir daí, então, ele vai desenvolvendo analisando cada um desses reinos, para estabelecer uma conexão entre essas diferentes distinções, né, de espécies e a evolução do espírito, né, como dentro do seu programa de perfeição. Já na questão 585, a que abre o estudo do tema no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade sobre o entendimento que ela tem a respeito da divisão que nós, homens, fizemos, que a gente costuma aprender com mais profundidade nas aulas de biologia, sobre a divisão da natureza. Basicamente 3 reinos: mineral, vegetal e animal. E Kardec faz uma cogitação acerca de considerar o homem como uma quarta espécie, um quarto reino distinto. E ele questiona sobre o acerto dessa divisão. Pergunta para a espiritualidade se tem lógica, se tem acerto fazer essa distinção nos nossos estudos. Muito bem. A espiritualidade diz que não está errada essa definição, embora ela coloque algumas questões para uma reflexão maior. De acordo com a espiritualidade, pode haver dois tipos de divisões entre os seres que habitam a Terra. Podemos dividir em 2 categorias: seres orgânicos ou inorgânicos, considerando os seres orgânicos como aqueles que possuem algum tipo de vida. Então, dentro desse aspecto, ou os seres podem possuir uma vida, né, uma energia vital rudimentar, ainda que seja, são os seres orgânicos, ou os seres inorgânicos, que são constituídos unicamente de matéria bruta, sem nenhuma energia vital. Então, para a espiritualidade superior, que veio trazer por Allan Kardec a codificação espírita, a primeira divisão que poderíamos levar em conta no estudo dos seres da natureza seria essa: 2 grandes grupos, concentrando os seres orgânicos e os inorgânicos. Do ponto de vista material, aí seria correto falar, então, estabelecer essa distinção entre o reino mineral, vegetal e animal, considerando o homem como uma quarta espécie, um quarto reino diferente, o reino hominal. E por quê? Porque, de acordo com a espiritualidade, o homem é a única espécie em que o desenvolvimento se concretiza pelo aspecto moral. Nós não vamos encontrar esse aspecto nos outros reinos. Então, o desenvolvimento moral só acontece no homem. Daí o porquê da espiritualidade, então, considerar o homem como um quarto reino, o reino nominal, integrante desse quarto reino. Então, estabelecida essa distinção, Kardec parte então para analisar os reinos em si. E nós vamos começar então pelo reino mineral. O reino mineral, ou podemos chamar também os seres inorgânicos, porque seres que não possuem vida, não possuem uma energia vital,
são aqueles que também são conhecidos como seres inertes, ou seja, são constituídos unicamente de matéria bruta. Então temos no reino mineral diversas distinções que vão constituir elementos formados apenas de matéria bruta. São esses elementos que integram o reino mineral. Podemos colocar os próprios minerais, rochas, cristais, a água em si, enfim, todos esses elementos que são destituídos de vida ou de energia vital formam o reino mineral. O reino mineral, ele é objeto de estudo muito aprofundado na química, porque ele é congregado de acordo com as diversas formações e combinações dos elementos químicos que a gente estuda na tabela periódica. Então, a química se ocupa muito detidamente do estudo do reino mineral. Então, são vários elementos, desde os elementos mais simples, como o carbono, o hélio, o oxigênio, e as suas diversas combinações, estruturações moleculares que vão formar as diversas espécies, os diversos tipos de matéria que nós encontramos. Muito bem. De acordo com Allan Kardec, vamos ligar. Não há um estudo muito detido acerca do reino mineral. No Livro dos Espíritos, quando a gente analisa o capítulo 11º, que trata desses reinos, nós não vamos encontrar uma definição mais aprofundada, um estudo mais acentuado acerca do reino mineral, porque é matéria que já está relegada ao estudo da química. A química oficial já se encarrega disso. E aqui a gente tem inclusive um aspecto científico muito forte, porque tudo aquilo que a ciência apura e analisa dentro desse aspecto, naturalmente é absorvido também dentro dos cânones espíritas, da doutrina espírita, né? Dentro daquele o tríplice aspecto doutrinário, né, que envolve ciência, filosofia e religião. Aqui a questão é basicamente, eminentemente científica, o estudo da matéria. Porém, a gente pode fazer uma ponte e ligar esse assunto com a questão do fluido universal que a gente já estudou em capítulos anteriores e com o princípio inteligente que também já foi objeto de análise em nossos encontros anteriores também. Alguns capítulos atrás a gente já reparou que o universo é constituído primeiro por Deus, que é o Criador e soberano das coisas, de toda a sua obra. Além de Deus, nós temos outros dois elementos, o homem, o espírito e a matéria. Então, no universo, além de Deus, estamos fora do ar um pouquinho. Já a gente volta, né? Agora estamos gravando de novo, vamos ver, tá gravando. Tirando Deus, o que sobra no universo infinito ou é espírito ou é matéria. E permeando esses elementos nós temos o fluido universal, que preenche todos os espaços. Ele é como um oceano infinito em que tanto o espírito quanto a matéria estão mergulhados e se desenvolvem em seu crescimento potencial. Muito bem. A partir daí, desse fluido universal, nós vimos que ele se desenvolve, ele faz desenvolver o princípio inteligente, que é, colocando de uma forma análoga só para ter uma noção, uma noção assim mais básica do que se trata, seria a matéria-prima do espírito. O princípio inteligente é o princípio da criação humana, da criação espiritual. É a partir dele que vai se moldar o espírito. E esse princípio inteligente, ele também segue uma feira de desenvolvimento através de inúmeras vivências, de inúmeras situações nas quais ele vai se moldando, ele vai se forjando
para enfim se individualizar no espírito. E esse princípio inteligente ele vai permear todos esses reinos. Em cada um deles ele vai adquirir determinadas características que são inerentes àquele reino específico. Ou seja, a divisão e a criação, vamos dizer assim, a estruturação da natureza em reinos distintos, ela tem essa finalidade maior, que é de conduzir o processo de desenvolvimento do princípio inteligente, moldando caracteres específicos de acordo com a sua transição por entre esses reinos, até chegar à individualização completa, ou seja, a formação do espírito no reino nominal. Então, todos esses reinos têm sua função própria, peculiar, nesse processo evolutivo. O reino mineral também participa desse processo. A partir daí, então, Kardec não dedicou muito, pelo menos aqui no Livro dos Espíritos, ele não dedicou muito da sua atenção em relação ao reino mineral, mas nós vamos encontrar muito material de estudo no livro A Gênese, de Allan Kardec também, e em algumas obras de André Luiz, especialmente Evolução em Dois Mundos. André Luiz, primeiro da psicografia de Chico Xavier. Vai fazer um estudo muito completo, muito profundo a respeito da transição do princípio inteligente pelos reinos da natureza, especialmente principiando pelo reino mineral. Após o reino mineral, nós temos o reino vegetal. O reino vegetal, nesse segundo degrau da hierarquia da natureza, composto por seres em transição, que estão recém-saídos, egressos do reino mineral, partindo do desenvolvimento para o reino animal. Já aqui começa a surgir uma pequena diferença. O reino mineral é composto de matéria inerte, sem qualquer energia vital, sem qualquer princípio de vida que o anime, matéria bruta. O reino vegetal, de acordo com a definição dada pelo próprio Kardec, já agrega a essa matéria inerte uma força mecânica, uma vitalidade mecânica. Ou seja, é uma vitalidade mecânica por quê? Porque não tem inteligência conduzi-la. Porém, a vitalidade, a vida. Já no reino vegetal, portanto, a matéria passa a estar animada por uma vida rudimentar, uma energia vital rudimentar. Então, segundo Kardec define, a matéria inerte que constitui o reino mineral tem apenas uma força mecânica. Ou seja, a matéria age mecanicamente de acordo com os movimentos moleculares dos átomos e dos elementos que a compõem. Então a gente vê, por exemplo, a matéria, um determinado material se dilatando no calor. É muito comum um pedaço de ferro, uma barra de ferro exposta ao calor, ela se dilata sozinha, ou seja, é uma força mecânica que altera, porém essa força não é vida, é uma reação que o calor provoca sobre a sua estrutura molecular, que faz expandir os movimentos dos seus átomos, dos seus prótons, enfim, causando uma expansão do seu corpo. É uma força mecânica, sem vida. As plantas compostas por matéria inerte são dotadas de vitalidade, ou seja, elas já têm uma energia vital, já têm uma vida rudimentar. Para essa vida começar a se desenvolver para chegar no espírito. O princípio inteligente que vai animar essas plantas, ele começa a recolher aqui sensações necessárias para a sua formação, para a sua individualização, que vai se concretizar no espírito. Kardec vai fazer algumas questões a respeito desse reino especial, o reino vegetal. Principalmente no sentido de verificar se, por acaso, as plantas teriam algum tipo de inteligência ou mesmo de instinto. Questionando sobre isso, a espiritualidade respondeu para Kardec: as plantas não têm consciência, ou seja, não há consciência no seu processo vital. Elas vão
apenas recolher as impressões físicas daquilo que acontece com elas dentro do meio que elas estão se desenvolvendo. Kardec faz menção a certas plantas, a certas espécies de plantas que têm movimentos, ainda que automáticos. Por exemplo, a gente conhece, né, as plantas carnívoras. Tem certas espécies que agem como se estivessem realmente engendrando algum plano para se alimentar, para caçar, né? Então ele cita alguns tipos de dioneias, né? São aquelas plantas que a gente costuma chamar de plantas carnívoras, né? Elas criam uma situação para atrair determinados insetos e a partir daí então se alimentar deles. Mas a espiritualidade também litera. Mesmo nesses casos não há inteligência, não há consciência do que está sendo feito. Aqui é um ato reflexo. Então a própria espiritualidade diz: as plantas não pensam e por consequência não têm vontade. O que acontece é só um reflexo de acordo com as suas necessidades. Porém, existe uma pergunta que é 590, Kardec questiona: se não haveria nas plantas pelo menos um instinto de sobrevivência que as levaria a fugir do que pudesse prejudicá-las, ainda que instintivamente. E aí a espiritualidade responde: pode-se dizer que é uma espécie de instinto mecânico, porém há algo nesse sentido que começa a se desenvolver nas plantas. E é aqui, depois André Luiz analisa com muito mais profundidade, desenvolve com muito mais profundidade esse tema, em que começa a surgir o instinto de sobrevivência, que vai se tornar o principal instinto condutor da vida animal, e mesmo no homem ele ainda vai conduzir a sua vivência por um longo tempo. Então veja a força que esse instinto básico, esse instinto primordial que move o animal, ele começa a surgir aqui. Nesse momento em que as plantas, ainda de forma autômata, baseada unicamente no automatismo, na reação, no reflexo mecânico, vai começar a desenvolver no princípio inteligente que as anima esses primeiros rudimentos do instinto de sobrevivência, que vai nos acompanhar por um longo tempo. Ainda hoje a gente tem muita de nossas atitudes tomadas com base no princípio no instinto de sobrevivência. Depois disso, nós vamos passar para o estudo do reino animal. O reino animal já está um degrau acima na escala de desenvolvimento dos reinos da natureza. E por uma razão muito simples. O animal já possui uma inteligência primária, mas já é uma inteligência, algo que as plantas não têm. Então, o animal já consegue, ainda não da forma com que a gente compreende que seja inteligência, mas o animal já consegue tomar certas decisões de acordo com as opções que se lhes apresentam. Essa é uma distinção muito grande. Então a gente começa a analisar, por exemplo, aquele princípio inteligente que começou a sua escalada evolutiva no reino mineral, tomando como base os desenvolvimentos atômicos, as formações moleculares, os processos de atração química, com os primeiros elementos a constituir a sua estrutura, né, para se desenvolver até a individualização do espírito. Ele vai atravessar o reino vegetal, recolhendo impressões, as primeiras impressões sensoriais que vão depois formar a nossa constituição espiritual individual dentro do reino vegetal, para chegar no reino animal e começar a trabalhar com inteligência. Então é um processo muito aperfeiçoado, um processo muito complexo, extremamente lógico. Analisando tudo, e como a proposta da doutrina espírita é essa, analisar todos esses
esses elementos de forma estruturada, de forma encadeada, para a gente conseguir entender o processo evolutivo do espírito. E entendendo esse processo evolutivo do espírito, a gente entender a grandeza, tentar vislumbrar a grandeza de Deus, dessa planificação divina que nos envolve dentro da nossa criação e do nosso desenvolvimento. Todas essas estruturas, quer dizer, toda a divisão, a estruturação da própria natureza como uma maneira de servir ao espírito no seu crescimento. É essa a ideia principal que Kardec passa quando estuda esses reinos, de tentar fazer com que a gente veja. E ver isso significa dar valor ao processo, dar valor a todas essas etapas pelas quais a gente já passou e aquilo que ainda falta seguir na nossa escalada, e reconhecer dentro disso a grandeza e o amor de Deus, de criar e de colocar tudo isso à nossa disposição. É muito interessante, é uma coisa muito, um assunto muito bacana mesmo. Então, como os animais já lidam com um certo tipo de inteligência básica, primária, mas já é uma inteligência, Kardec vai perguntar para eles, naturalmente, como é que funciona isso? Entende? Existem casos, Kardec chama atenção para isso, existem casos que fica difícil de distinguir até onde vai o instinto e a partir de onde começa a inteligência, e onde se separa em certas atitudes da capacidade do animal e do ser humano de realizar certas coisas. Que às vezes tem gente que costuma falar, tem animais que são mais inteligentes que o ser humano, às vezes. A gente chega até um comentário jocoso, mas existem animais que realmente possuem uma capacidade muito grande já, e surpreendente, inclusive. Mas analisando de acordo com os temas desenvolvidos por Kardec, a gente vai ver que não é nada surpreendente. É tudo um processo natural. Então Kardec pergunta, com base nessa questão do trabalho da inteligência, poderia-se dizer que os animais só agem então por instinto? Ou seja, o animal só tem instinto? A espiritualidade responde, não é bem assim. É bem verdade que o instinto domina a maior parte dos animais, mas existem alguns casos em que a gente consegue enxergar que, opa, está falhando. Acho que agora voltou. Existe algum caso em que os animais agem com uma vontade pré-determinada, ou seja, eles direcionam o seu agir. Então eles concluem, é uma inteligência, embora limitada. Aí Kardec pega esse gancho. Ok, o instinto domina a maior parte dos animais. Então, o instinto é uma inteligência? O que é um instinto? A espiritualidade responde, é uma inteligência, uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência primordial. Para Kardec, ele define dessa forma, ele fala sobre o tema nesses termos. Existe, pois, uma espécie de inteligência nos animais, cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada criam, porém, nem melhoram alguma coisa ou realizam algo. Então a inteligência do animal não constrói nada de positivo. É usada unicamente para se defender, para sua sobrevivência e para se utilizar dos meios que o cercam. Então é uma inteligência limitada, como se explicou aqui na questão 593. É uma inteligência limitada, mas é uma inteligência, porque permite uma ação dentro de um determinado círculo de opções. Aí Kardec vai fazer uma outra pergunta desenvolvendo esse tema. Os animais têm o livre-arbítrio dos seus atos? E a espiritualidade responde, eles não são máquinas. Mas a sua liberdade está limitada às suas necessidades e não pode ser comparado ao homem. Ou seja, o raio de ação da inteligência animal ele é muito restrito. Se vincula à sua sobrevivência
e aos meios de mantê-la, basicamente, dentro do conceito em que ele vive, do contexto em que ele está vivendo. Porém, dentro desse contexto, ele tem alguma liberdade de ação. Então, veja só, quando a gente analisa a questão do reino vegetal, né, falando inclusive de determinadas espécies de plantas carnívoras e tudo mais, ou seja, elas agem com base num sentimento, é um automatismo vinculado à necessidade de sustentação, ou seja, de manutenção do seu princípio vital. Então ali a gente já começou a ver o que? O desenvolvimento do instinto de sobrevivência, que vai nos acompanhar. Aqui, nessa questão que Kardec estuda com a espiritualidade, acerca do uso da inteligência, dos limites da inteligência do animal e do uso que ele faz dentro desses limites, a gente começa a enxergar, a gente pode destacar aqui, o momento em que o princípio inteligente começa a lidar com o livre-arbítrio, que é outra faculdade que vai acompanhar e muito o espírito no seu crescimento. Quer dizer, tudo que a gente trabalha hoje com o uso do nosso livre-arbítrio surgiu aqui, nesse momento da evolução. Quando o animal começou agindo com a sua inteligência, a dispor de uma certa inteligência para realizar alguns atos, ele passou a lidar com isso de forma instintiva, mas trabalhando com o seu livre-arbítrio. Então, por exemplo, um determinado animal que vê uma presa, de repente, ele pode atacá-la ou não. De repente ele pode sentir que está em perigo se atacar aquela presa, instintivamente falando, e aí não atacar. Mas se ele estiver com fome, a fome estiver maior do que essa necessidade de preservação, ele vai atacar. Então, essa decisão entre atacar e não atacar, entre avançar e não avançar na sua presa, já é o princípio do livre-arbítrio. Que se desenvolve, né? Vamos lá. Que se desenvolve a partir do reino animal. E outra questão interessante que Kardec foi estudar diz respeito à sobrevivência do animal depois da morte do corpo. Essa é uma questão muito atual, muito profunda, muito buscada hoje em dia, inclusive. O animal tem alma. O animal tem um espírito. A espiritualidade não negou isso, sabe? Kardec perguntou, questão 597 do Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Aí Kardec continua: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? A resposta: é também uma alma, se assim quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Mas ela é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a alma do homem, há a mesma distância que existe entre a alma do homem e a alma de Deus. Ou seja, o princípio inteligente que faz animar os animais, ele já adquiriu um desenvolvimento em relação àquele que vivia nos reinos inferiores. Ele já se individualizou de forma mais completa. E esse princípio, ele já guarda impressões, ele já mantém determinadas impressões na preparação para se individualizar no espírito. Então aqui ele já começa a se individualizar nesse processo e permanece de uma forma mais marcada, mais marcante, depois nesse período em que ele deixa um animal, um corpo de um animal, para animar outro. Quando a espiritualidade responde, esse princípio é uma alma, se assim quiserdes. Depende do sentido que a gente dá a esse termo alma. Se a gente for imaginar isso como a essência que permanece depois que o corpo falece, então os animais têm alma. Isso foi o que a espiritualidade respondeu no Livro dos Espíritos. Se a gente for pensar que é um espírito como o espírito de um homem, ou seja,
o espírito do animal guarda as mesmas características do espírito do homem, isso ainda não é verdadeiro, porque esse espírito ainda vai se desenvolver para chegar nesse passo. Ou seja, como foi explicado aqui, há uma enorme diferença entre a alma de um animal e a alma de um homem. Decorre do próprio processo evolutivo. Então não dá para a gente tomar condições de igualdade entre a alma que habita o corpo animal e a alma que habita um homem. Porém, é a essência que sobrevive. Aqui já há. O que não havia nas plantas. Não há no reino vegetal essa permanência individualizada. Muito menos no reino mineral. Então isso já começa a surgir aqui, no reino animal. E aí a questão muito interessante. Kardec pergunta então, se eles têm uma alma, os animais ficam na erraticidade como os espíritos? A espiritualidade respondeu que não. E isso não acontece da forma com que a gente imagina. Porque o espírito, quando está desencarnado, ele tem uma série de opções de acordo com o grau de evolução que ele já atingiu. Para a gente imaginar, para a gente visualizar melhor a questão. Assistindo, para quem não leu o livro, para assistir o filme Nosso Lar, é uma colônia, ou seja, uma cidade no astral, que congrega espíritos que têm o mesmo propósito de aprender e de se desenvolver. Então eles vão trabalhar em prol do bem comum, estudar, se capacitar para outras conquistas espirituais. Essa é uma tipo de afinidade. Agora, o espírito não precisa necessariamente estar lá. A gente viu no próprio filme, mostra cenas onde André Luiz passa pelo umbral. E há espíritos que permanecem muito tempo no umbral, porque não sentem afinidade com outras intenções mais nobres de crescimento. Então, o que o espírito vai fazer na erraticidade depende muito dos sentimentos que o animam, ou seja, os sentimentos que ele carrega consigo. Sentimentos positivos ou negativos, enfim. Mas ele vai ter toda essa liberdade de ação para agir no plano astral, no plano espiritual. Os animais não. Os animais já, como a necessidade deles se desenvolverem ainda é muito imediata, para que eles possam superar essas etapas mais inferiores, né, nesses reinos inferiores, esses animais, o princípio inteligente dos animais, a alma dos animais, ela é usada praticamente de imediato em outras reencarnações. Na questão número 600 do Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade respondeu que o espírito do animal é situado após a morte pelos espíritos que se incumbem disso e ganham uma utilidade quase imediatamente. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas no plano espiritual. Esse princípio, essa alma, assim que ela volta para o mundo espiritual, ela já vai dar sequência em uma nova reencarnação animal, para que esse processo de individualização continue de forma permanente até conseguir concretizar na formação do espírito. E aí, mais para frente, cadê aqui? Que a gente estava falando também mais para frente. De onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma que são dotados? Do elemento inteligente universal, que é aquele fluido que a gente vê que preenche todo o universo e no qual estão mergulhados, tanto o espírito quanto a matéria no seu processo de crescimento. Mais para frente, então, Kardec vai partir para o desenvolvimento do reino hominal, a espécie humana. A espécie humana é o topo da criação, dentro das várias esferas em que a obra divina se divide. O homem, dentro da individualidade do espírito, ele é o ponto máximo da criação, da vida. Toda a sequência que o princípio inteligente
prossegue desde do seu surgimento, vamos dizer assim, desde o seu destacamento do fluido universal, até esse processo de individualização que vai atravessar todos os reinos da natureza e desaguar no reino, desaguar no homem. Então, ele se completa no reino nominal, ou seja, no reino nominal o espírito já está dotado de todas as suas potenciais qualidades. Ele já tem inteligência desenvolvida, de modo a perceber não só os fatos que o cercam, de analisar as necessidades imediatas de sobrevivência que o mantém vivo. Ele já tem condições plenas de raciocinar esses fatos de acordo com as suas necessidades espirituais, suas necessidades morais, e de agir conforme as variantes que essa necessidade moral o impele a seguir, escolhendo, dentre as opções que se apresentam, aquelas que são mais oportunas naquele determinado estágio de crescimento. Kardec destaca que o homem deve ser considerado um reino à parte, justamente porque ele é o único que tem o processo de desenvolvimento guiado pelo aspecto moral. É o único que se desenvolve, portanto, que evolui moralmente. O animal, o vegetal, o próprio mineral, eles não têm essa perspectiva evolutiva. Só o homem que cresce moralmente. E o aspecto moral é o aspecto que define o espírito como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Porque através do desenvolvimento moral, claro, sustentado também pelo desenvolvimento intelectual, mas basicamente o desenvolvimento moral, que vai fazer com que o homem cumpra o seu ciclo de crescimento, de desenvolvimento, e se afinize, se aperfeiçoe junto ao Criador como co-criador da obra de Deus. Atuar plenamente como co-criador da própria obra divina, que é o seu papel também, depois de atingir a perfeição, de trabalhar junto a Deus na cocriação do universo e de sua criação. Fisicamente, não há muita diferença entre o homem e os animais. Assim, inclusive, o homem, a gente lembra da divisão estudada nas aulas de biologia, o homem é um ser mamífero, ou seja, ele pertence à classe dos mamíferos como várias espécies animais. E existe inclusive o desenvolvimento muito evidenciado do homem como juntamente das espécies simiescas, né? A gente tem, partindo de Darwin, da teoria da evolução de Darwin, né, que o homem teria surgido, biologicamente falando, né, da evolução das raças símias, né, o homem desenvolveu-se do macaco, dada a semelhança biológica que existe entre essas espécies. Isso realmente é algo que fica bem evidenciado quando a gente analisa, né, biologicamente falando, os corpos dos animais, né, dos macacos, com o corpo humano. E dentro do processo a gente vai imaginar também, a gente percebe também que isso tem uma ligação inclusive espiritual também, vai ser analisada mais para frente, mas tem uma conexão lógica nesse processo. E também um outro aspecto interessante, né, isso que só ressalta a base moral que o homem tem potencial para desenvolver. No uso do intelecto, o homem é o único dos seres vivos, vamos dizer assim, que tem uma noção intuitiva, instintiva da existência de Deus. Isso a gente não vê nos animais, para falar só dos reinos que já trabalham com pelo menos algum princípio de inteligência. O homem é o único que trabalha com essa perspectiva, com essa capacidade. Ou seja, a ideia de Deus, ela surge quando o espírito já se individualizou, demonstrando a conquista que o espírito já teve sobre
as suas qualidades potenciais. Então todo esse processo evolutivo se completa quando o espírito se individualiza, e nessa individualização é que ele detém integralmente a posse das qualidades potenciais que ele tem desenvolvido. Já não lhe falta mais nada para buscar a perfeição, chegado nesse estágio. Por isso que é colocado dentro do livro dos Espíritos como uma categoria à parte. Seria um quarto reino. Na biologia a gente estuda como 3 reinos, né? O homem pertencendo ao reino animal. Mas para a espiritualidade são 4, por causa do aspecto moral. O homem é uma categoria à parte. Entende? E por fim, só para destacar, até nessa questão que a gente aborda aqui da passagem do reino animal para o reino hominal, né? Kardec perguntou na questão 602 como é que os animais progridem, se é por livre-arbítrio, por vontade própria como os homens, ou pela força das coisas, força natural das coisas, dos acontecimentos, dos fatos que ele vivencia. A espiritualidade falou, é pela força das coisas, porque o animal não tem uma inteligência desenvolvida como a do homem, uma inteligência instintiva, é reativa, para se proteger e se sobreviver. Aí tem uma questãozinha que passa quase batido. A espiritualidade responde, né, que os animais se desenvolvem pela força das coisas. É por isso que para eles não há expiação. Ou seja, os animais não espiam, não passam por expiações como o homem passa. A gente sabe, né? Já é comum para quem já tem uma afinidade com a doutrina espírita lidar com essa constatação de que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. As expiações sendo as consequências negativas, né, das nossas escolhas pretéritas. E aí muita gente usa esse conceito que nós temos para conosco para tentar justificar algumas situações que acontecem com os animais na sua vivência. Por exemplo, a raça humana hoje se alimenta muito de animais. Então, temos também uma grande gama de raças que já são domesticadas e que vivem em estreita comunhão com o ser humano. Os cães, gatos, determinados pássaros, alguns outros tipos de animais menores, ou seja, são domesticados a ponto de estabelecer uma vivência doméstica com o próprio ser humano. E a gente, por conta desse contato estreito, habitual, a gente tem notícias de muitos casos de violência contra animais, de maus tratos, enfim, uma gama de notícias nesse sentido, de acontecimentos nesse sentido. A própria necessidade da alimentação, né, faz analisar aqueles frigoríficos, matadouros, né, onde você tem um abate em série de determinadas espécies animais, como algo cruel, algo insidioso. E vem essa questão, mas por que o animal passa por isso? Por que o animal sofre? A espiritualidade deixa claro que esse é um trecho, um pedacinho de uma resposta que passa quase batido, mas é muito importante para analisar essa questão. Os animais não têm expiação. E não poderia ser diferente, porque eles não têm a inteligência completa para fazê-los capazes de decidir, de ter o discernimento nas suas escolhas, deliberadamente analisadas e estudadas. Então por que eles sofrem? Desde o início, desde que o princípio inteligente começa a sua caminhada através do reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar no reino animal, ele vai adquirindo sensações que vão compor sua estrutura, a base da individualização do espírito. O espírito já nasce pronto para viver, para crescer. Conforme diz, né, no livro dos Espíritos, nascemos simples e ignorantes. Ignorantes porque nós ainda temos toda a vida baseada na inteligência e no livre-arbítrio,
para ser desenvolvido. E simples, porque somos todos iguais, sem nenhuma distinção, sem nenhuma vantagem ou concessão em relação aos demais. Somos todos protótipos prontos para crescer. O animal, então, é uma etapa em que o princípio inteligente adquire sensações que vão formar o indivíduo. E essas sensações que estão lidadas, voltadas a esses sofrimentos que o animal atravessa nesses processos específicos, seja aqueles animais vinculados à alimentação humana, seja aqueles animais domésticos que acabam se submetendo a maus tratos, enfim. Todas essas situações vão compor o acervo de sensações que vão gravar posteriormente o perispírito o corpo espiritual do indivíduo. Deixa eu ver aqui, a Érica colocando aqui uma. Deixa eu ver se aqui. Uma passagem que fala que tinha um cachorro na rua, não, para prestar atenção. É isso mesmo. Peraí. Vamos ver aqui essa passagem que é. Isso, vamos ver uma passagem. Tinha cachorro na rua, segundo Chico Emmanuel. Presta atenção no cachorro dele que tinha sido. Ah, sim, não, essa passagem do Chico Xavier é verdade, sim. É verdade, sim. Inclusive, chamava Boneca. É um dos livros que escreveram, de um dos compadres que viveram com o Chico, assim, que viviam junto com ele no dia a dia lá e escreveram nessas memórias. Esse cachorrinho foi viver com o Chico. E alguém falou, mas nossa, será que não podia ser a reencarnação do Lorde? Que era o cachorro que tinha sido... Não foi o Lorde, foi um outro cachorro que tinha sido assassinado. E não foi pela vizinha, foi pela irmã. Foi a irmã do Chico que matou o cachorro com veneno. Porque o cachorro era bagunceiro e tudo mais, e acabou dando veneno pro cachorro, o cachorro morreu. E aí perguntaram, será que não podia ser a reencarnação desse filhote que ele tinha encontrado? E o Chico falou assim, olha, veja os gestos que ele faz. E o Chico costumava rezar com o cachorro. Então quando ele se punha para rezar o Pai Nosso, o cachorro que acabou sendo morto, ele também ficava com as patas juntinhas assim, ele agachado com as patas juntinhas, em posição de oração. E o filhotinho fazia o mesmo gesto, entende? Sem ter tido tempo de aprender. Então o Chico brincou, falou, acho que é a reencarnação dele sim, mas as brincadeiras dele sempre tinham um fundo de sinceridade, sabe? Então a ideia que passou foi essa mesmo, aquele cachorrinho que depois acabou ficando com o próprio Chico também. Ele teria sido a reencarnação do anterior, que havia sido morto pela irmã, pela própria irmã do Chico. E ficam mesmo. Num outro livro, se não me engano, que tem tanto livro que fala sobre Chico Xavier que é difícil de lembrar o nome, mas alguém questionou ele sobre essa questão da reencarnação dos animais, de estimação principalmente. E ele falou que era muito lógico que um determinado animal desencarnado dentro de uma família em que havia estima, em que havia respeito, afeto verdadeiro pelo animal, que ele pudesse reencarnar naquele círculo novamente. Não por escolha do animal, da alma do animal. Ele não tem essa capacidade de escolha, mas porque ali seria um ambiente propício a um determinado desenvolvimento, a um determinado avanço daquele princípio inteligente. Então é possível que tenha havido sim essa questão da reencarnação no mesmo círculo familiar de animais de estimação.
Isso é bem possível, sim. É que só agora eu vi a questão aqui que a Érica colocou, mas é bem nesse sentido mesmo. Entende? É uma questão que realmente tem fundamento. A reencarnação dos animais. Eles vão reencarnar quantas vezes forem necessárias para eles adquirirem esse conjunto de sensações, impressões, para poderem formar, estruturar a psique humana. Não só no aspecto físico, mas principalmente no aspecto emocional. Então, é óbvio, há uma grande variação de sensações que o animal, a alma animal, no reino animal, ela vai enfrentar. Desde aquela de animais que servem à alimentação, né? Então, passar por aquelas situações que são mais aflitivas, matadouros, né? Entende? O animal pressente que vai morrer. É interessante a gente perceber isso, e aí você percebe como é que já há uma inteligência que vai além do mero instinto. Entende? Ele pressente que vai morrer. Até situações em que há um afeto, um amor muito grande dentro de um determinado círculo familiar na questão do animal doméstico. Então, ele se envolve naquela sensação, e isso ele vai carregar consigo. Essa sensação vai ficar impressa nos arquivos mentais, nos arquivos emocionais do princípio inteligente, né, dessa proto-alma, e vai acompanhar no próprio segmento do espírito. Então, é como se ele já tivesse essa distinção, sofrimento e amor, trabalhar com essas dualidades. Isso ele desenvolve durante o estágio no princípio no reino animal. É algo muito legal mesmo de saber. E aí, só para a gente completar, né? Kardec pergunta assim: os animais têm noção de Deus? Eles têm? Eles conhecem Deus? Né? Questão 603. Aí a espiritualidade fala: não, o homem para eles é Deus. E isso bate com algo que Chico Xavier também falou em uma determinada ocasião, que o homem está para o animal assim como os anjos estão para o homem, na questão da comparação, né? da consideração. Os animais nos têm como deuses, entende? Dada a evolução que a gente já desenvolveu. E essa questão, que também é uma questão de uma resposta simples, curta, que passa quase desapercebida quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, ela acaba indicando de uma forma bem incisiva a responsabilidade que a gente tem para com os animais no seu processo de desenvolvimento. Nós temos uma responsabilidade muito grande com eles. Primeiro porque eles vão chegar, né, a alma que os anima vai chegar no mesmo estágio que a gente está hoje. Nós já passamos por essa experiência. Eles também vão chegar onde nós estamos. Daí o conceito de irmandade amplo, né, que Francisco de Assis aplicava muito bem na sua vida. São todos irmãos. Entendeu? O que só varia é o grau de adiantamento. E segundo, justamente pela inferioridade que eles têm em relação conosco, nessa caminhada de crescimento, a nossa responsabilidade por cuidar e por zelar por essa caminhada da melhor forma possível, ela é muito grande. Então, o desenvolver maus tratos, o desrespeitar a própria condição do animal, desconsiderar o seu papel como também criação de Deus, né? E como o irmão nosso, o futuro caminhante como nós. Isso gera uma responsabilidade, um comprometimento muito grande para a gente. A gente tem visto isso muito hoje, nos dias atuais, né? Essa falta de respeito, essa falta de comprometimento com os animais. Isso gera um karma muito grande, porque a espiritualidade deixa bem claro: eles nos têm como um Deus. Por isso que é fácil a gente ganhar a confiança de um animal. Instintivamente eles se entregam
porque eles reconhecem a nossa superioridade. Só que é uma superioridade, por enquanto, intelectual. Não chega a ser uma superioridade moral plena, porque a gente ainda não consegue respeitá-los na sua condição. Então aqui fica bem claro como é necessário a gente prestar atenção a isso, como é grande a nossa responsabilidade para com eles. Porque eles estão em estágio imediatamente inferior ao nosso. Logo, eles serão também espíritos caminhando no seu processo de iluminação e desenvolvimento pleno. Enfim, o tema de hoje era esse. É um tema mais simples, nós não vamos encontrar no Livro dos Espíritos tantas questões a respeito do tema. São realmente da 585 até a 615, não, 613. Quer dizer, não chegam a 30 questões apenas em que Kardec aborda essa matéria. Mas tem coisas muito interessantes, tem detalhes muito importantes que a gente vai pescar aqui e que vão fazer com que a gente reflita de uma forma mais detida, mais cuidadosa, pela necessidade que a gente tem de reafirmar certos conceitos. Então, esse é o nosso tema do estudo de hoje, e a semana que vem vamos dar continuidade. A Amanda que vai continuar, que ela teve problemas hoje à noite, estava com muita chuva na cidade dela lá em Mato Grosso do Sul e estava sem internet, por isso que ela não pôde vir hoje. Então a semana que vem continuamos falando das categorias de mundos habitados e as encarnações dos diferentes mundos. Agora vamos falar do espírito mesmo, já desenvolvido, ou seja, é a nossa situação atual. Muito importante esse capítulo também para a gente entender e conseguir aproveitar esse conteúdo no nosso dia a dia. Eu quero só então agora agradecer a paciência de vocês, a perseverança de vocês em acompanharem aqui. Muito obrigado mesmo de coração por isso. Que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e um ótimo encontro a semana que vem para continuar desenvolvendo esses estudos, essa reflexão muito iluminada sobre esse material abençoado aqui, essa doutrina abençoada que a gente tem à disposição. Boa noite, boa semana, fiquem com Deus. Até mais.